Bom dia. Bom dia, bem-vindos ao Papo Terapia, né? Tá fazendo meu café. Demorei um pouquinho mais nas minhas atividades de manhã. E aí, enrolou e aí a gente ficou um pouquinho além das 8, mas vamos lá. O Papo Terapia de hoje é sobre o medo, né? Eu tô vindo trabalhando autoestima. Parecia que era natural fazer autoestima aqui no Papo Terapia, mas o medo tem a ver com isso também. Mas o trabalho da autoestima, ela está mais relacionado a levantar essas hipóteses, né? Porque às vezes a gente confunde algumas coisas, tá? Confunde orgulho, confunde a vaidade, confunde várias coisas, várias situações com com a autoestima, tá? Terminando meu café. Com a autoestima. Então, é interessante trazer isso, né? Levantar essas coisas. E às vezes a gente acha assim, não, eu tô com uma baixa autoestima, e na verdade é medo. Não é a autoestima que gerou o medo, é o medo que foi proporcionando várias outras coisas. E sem contar que estou trabalhando autoestima também porque o eu novo desse mês, o que é o eu novo? O eu novo é um alinhamento energético, tá? É um alinhamento de chakras e limpeza. E normalmente é uma consulta individual ou consultas em grupo. Então, em grupo. E aí trabalha um tema por mês diferenciado, né? Tem a limpeza geral em todos os chakras. E aí foca em um, tá bom? E o que eu vou falar sobre o medo? Mas antes acho que eu nem que me apresentei para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Daniele, sou terapeuta holística e muita gente pergunta o que é o terapeuta holística. É que trabalha o ser como um sistema, um ser integral, não só aquele ponto, né? Ou uma dor, uma ansiedade, um tipo de ansiedade, um medo, mas ali vai olhar o todo, não só aquele ponto. Então, normalmente chamo meus processos ou do AMS ou do mente inabalável. Também sou numeróloga e taróloga e muitas vezes trago essas informações para dentro dos meus processos terapêuticos, porque quando a gente estuda a viagem dos arcanos, a gente estuda os números, bom dia, tem ali também vários caminhos para a gente aprender sobre nós, aprender sobre a nossa caminhada, sobre coisas que escondemos. Então, entrando efetivamente no nosso tema, que é o medo, ele tem vários tipos de medo, né? Tem um medo visceral, que é o medo da morte. E esse medo visceral, que é o medo da morte, faz com que a gente não faça muitas coisas ou faça muitas coisas. Esse é um tipo de medo que é muito difícil mexer, porque é inevitável o final. Aqui o que a gente mexe é o caminho. É como você está levando a sua vida até ali. Então, esse dali eu vou deixar quietinho, porque é um trabalho para várias sessões. E os outros medos, né, que a gente vai trabalhando no meio do caminho, ele vai fazer uma ponte nesse visceral, mas tem o medo da morte do próprio ego, que é diferente da morte física. O que seria a morte do próprio ego? A cada mudança que você faz na sua vida, o seu ego, ele se transforma, ele cria um novo, ou seja, você precisa de uma nova identidade para bancar uma mudança de vida. Você não consegue ser o mesmo, né? O ego, a identidade, minha persona para fora, eu não consigo ser o mesmo se eu decido mudar a minha vida. E se eu decido continuar o mesmo
E eu não estou falando de valores, o ego é muito mais superficial do que isso. Mas se eu não mudo esse ego, eu vivo me batendo e voltando para situações anteriores. Porque eu não permito, ou melhor, o ego não se permite se desfazer, né, dessa morte do ego. Nós, enquanto aqui, né, na Terra, encarnado, a nossa mente sempre vai criar um ego. A não ser as pessoas despertas, as pessoas com que foram iluminadas, chegaram nesse patamar. Então, eu não conheço, mas já ouvi falar dessas pessoas, né? A gente até segue alguma dessas pessoas, né? De conceitos de vida, de aprendizado, mas é um caminho, né? É uma prática de consciência para você despertar a sua consciência. Até lá, nós estamos com o nosso ego e ele desfalece, surge um outro e cada mudança ele vai. Então esse ego ele trabalha muito na gente, nos sabotando. E para ele não está fazendo nada de errado. É a sobrevivência daquela identidade. Nos apegarmos à nossa identidade nos bloqueia da gente caminhar para onde a gente quer. Porque dentro de uma identidade, você tem determinados comportamentos e reações. Vamos supor que você não queira mais uma situação que está sempre se repetindo na sua vida. Vamos supor que seja um trabalho. Todo trabalho que você entra, sempre tem uma panelinha contra você. Não importa o trabalho, não importa, que sempre tem isso. E você tem a sua identidade. E aí, eu tô falando isso porque às vezes dentro de sessões, né, aparecem muitas vezes essas questões assim. Mas eu teria que ser diferente, eu teria que ser uma pessoa que eu não sou para não ter mais essa panelinha contra mim? Não. Aquilo ali é apenas um reflexo do que você tá atraindo. Porque há algo em você que você já não quer mais, mas você não consegue se libertar dessa identidade. E quando eu falo assim, dessa panelinha, de você querer participar disso, é simplesmente você entender que dentro de você é algo que você rejeita. E ainda assim não significa que eles vão te aceitar, mas que isso vai te incomodar menos ou atrapalhar menos. Mas voltando ao nosso centro, né? E aí você identifica essa identidade que você tem de uma determinada reação, de um determinado comportamento. Quanto você está disposta a abrir mão desta identidade para a construção de uma nova identidade? Vou dar um outro exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro, que esse exemplo ficou muito marcado por alguns clientes, né? Vamos supor que você esteja vivendo um momento financeiramente muito bem, né? E aí, dentro da tua identidade, você acaba comprando mais, aquilo ali, né? Parece que a pessoa mudou, mas ela não mudou. Ela tá buscando voltar para o patamar de antes. Ela começa a gastar mais, começa a desperdiçar mais, começa a ver, ela não mudou a consciência, onde mudaria o padrão dela de vida. Ela muda o padrão de vida de forma forçada, com o intuito de voltar ao que era antes. Ou as reclamações de que o dinheiro não dava, que era antes, ou de fato a vida financeira que era antes. Porque não abriu mão de uma identidade. Escolheu aquela identidade. Só que essa identidade não somos nós. É o ego. E como eu falei, o ego ele é volátil, ele é temporário a cada mudança. De você se apegar a algo temporário,
É você já pegar um peixe de aquário. Vira e mexe, ele morre. Você gosta, cuida, vivencia aquilo, mas vai chegar uma hora que vai. E a gente continua nos sabotando por a gente ter medo dessa morte, desse medo visceral, que é a nossa morte física, e isso é refletido no ego. E por isso que é tão difícil mudar. Porque ele entende, ele replica esse teu medo, ele joga esse teu medo, ele faz um reflexo disso, como se estivesse acontecendo. Sabe aquela sensação de que tá. De que parece que tudo vai acabar, é um desespero total e no dia seguinte o sol nasce novamente? É isso. Ele apenas pegou o reflexo e o nosso ego ele vai fazer muito isso. Os nossos medos do dia a dia é um reflexo daquilo ali. Por mais que racionalmente você entenda que não que você entenda que não faz sentido. E aí tem outros, né? Tem o da rejeição, que impede muitas vezes de nós nos expormos, de nós falarmos o que pensamos, fazendo com que tenha dois tipos de comportamento reativos, ou de se moldar, e aí eu não estou falando de abrir mão da identidade, você vive uma identidade moldável. A tua identidade, nesse caso, é se moldar à vontade do outro. Pescou? Não é que você muda quando você molda a identidade. Você tem uma identidade que ela se molda ao outro por medo de rejeição, por medo de ficar sozinha, ficar sozinho. E isso é uma das coisas que está impregnados na gente, no nosso sistema, né, nosso DNA. Por quê? Ela fala até na mitocondrial, né, que vem da mãe, bem mais antigo. Porque quando nós nos formamos como espécie de sobrevivência, quem era rejeitado, largado do grupo, não tinha a proteção do grupo. E sem a proteção do grupo era um ambiente muito hostil. Nós ainda não tínhamos dominado o ambiente. Então, morreríamos. Um outro interessante, né? Um outro aspecto desse desenvolvimento é a própria capacidade de contar sobre os outros, né? Capacidade de alertar o perigo de outra forma. Não que outros animais não façam, mas o ser humano ele começou a fazer isso de forma diferente. Ele não só alertava, mas como ele tinha uma história, tinha essa cognição, esse desenvolvimento, né? Isso, quem gosta desse tipo de assunto, lê o Sapien, que é muito bom para isso, muito bom para cair um monte de ficha sobre o nosso comportamento agora. Mas, voltando aqui, esse medo de rejeição é ancestral, né? Dessa vivência em sociedade, onde um apoia o outro, tem grupos familiares, né? Tem a estrutura, antigamente, hoje a gente tem estrutura de nação, a gente tem estrutura de cidade, estrutura de comunidade, né, bairros, essas coisas assim. E eu não estou falando comunidade de favela, não, estou falando comunidade de tudo. A gente forma uma comunidade. Ali também é uma comunidade, mas não é só sobre isso, só um parêntese, né, porque eu sou do Rio. Mas essa necessidade cria esse comportamento em algumas pessoas que se sentem fracas, em algumas pessoas que não sabem como se colocar no mundo. Isso vem de uma baixa energia, de uma baixa capacidade de ação. Isso todo mundo tem, todos nós temos essas capacidades. Só que
está adormecida. Então, nesta identidade moldável, vai se moldar a vontade de um, a vontade de outro, o medo de rejeição. E isso vai criar uma rachadura, um rompimento dentro de você, uma ruptura da tua alma, uma ruptura do que você é. E você começa a não aprender, não entender quem tu és. E começa a não entender como você funciona, porque você está funcionando à base do outro. Então, isso é um tipo de medo que atrapalha, que não deixa você desenvolver uma estima por você, não deixa você desenvolver um respeito, uma admiração por você, por seja lá o que for. Porque você sempre se coloca no pior lugar por medo de algo. E aí acontece isso. Uma outra coisa, né, indo para um outro ponto agora, é o medo de perder o controle. Enquanto para algumas pessoas o medo da rejeição é muito forte, para outras o medo de perder o controle é mais forte ainda. E esse medo de perder o controle, ele passa tanto por, às vezes, o medo de fazer algo que você não entenda, ou, vamos supor, você não entende como um navio fica no mar e não afunda. E aí antes de você fazer um cruzeiro, você sempre sonhou em fazer um cruzeiro, mas sempre teve medo do navio afundar, né? E aí você começa a estudar como é que e aí vem a necessidade de controle, né? Algumas pessoas nem fazem isso, outras pessoas já fazem. Não, vou começar. Deixa eu entender como isso funciona, como ele pode se sustentar e o que pode. A necessidade de controlar todas as situações, de não confiar, de estar à frente. Nesse caso, a pessoa tem a ação, ela se banca, né? Banca sua opinião, né? Diferente de alguns casos do medo da rejeição. Banca algumas opiniões, mesmo que seja rejeitado. Mas o que é uma dor profunda para essa pessoa é ela não saber o que está acontecendo, não ter o controle de todas as coisas. Isso vai de uma coisa óbvia, que é ter o controle da família, o controle das suas ações, né, do que está acontecendo à sua volta, tanto o controle de coisas que ela precisa fazer, que ela não está sabendo como funciona, qual é o caminho. E isso deixa a pessoa querendo, angustiada, querendo manipular as situações. E aí vai para um lado um pouco mais. Quando desiste, quando cansa disso, acaba se deixando se manipular. Às vezes com o intuito de entender como funciona e às vezes simplesmente porque cansou. E aí é um outro tipo de energia que tem que ser ativado dentro de você. Porque, de novo, todo mundo tem todas essas capacidades, né? Quando eu falo da numerologia, é como se cada um desses números, eu tenho um outro vídeo, como eu falei, de autoconhecimento e espiritualidade, eu falei da jornada dos números, e que é como se cada um desses números, desses arquétipos, frequência, vibração, cada uma dessas vibrações representada por um número, tivesse uma sala na nossa mente. E essa sala é ativada conforme a gente vai vivenciando aquilo, vai chamando a gente, olha, traz isso, e a gente se torna completo quando a gente consegue vivenciar tudo isso. E vivenciar tudo isso é ter ação no momento de ter ação, acolhimento no momento de acolhimento, expansão no momento de expansão, construção e trabalho nesse momento, mudança no momento de mudança, organização em família no momento. E por aí vai. E por aí caminha, né? Espiritualidade, materialidade, conclusão, né? Conhecimento, sabedoria.
você começa a trabalhar todos esses pontos. Há momentos que você está mais de um e mais em outro. Há pessoas que vieram, né, dentro do mapa com um aprendizado maior em um aprendizado maior em outro. Mas isso também pode ser movimentado, e aí movimenta tanto pela neurologia quanto pelos chakras, né, que são nossos centros de energia, e também eu associo cada chakra a alguns números, né, que pelas características, pelo desenvolvimento. Então, isso é possível ser trabalhado, gente, e você não precisa ficar com a síndrome de Gabriela, dizendo que eu nasci assim, vou ser sempre assim. Isso é uma fixação na identidade. Tudo que a gente se apega, a gente transforma isso em algo ruim, porque esse apego embolora e apodrece, tá? O que é estar apegado. A gente fala do apego, né? A pessoa é muito apegada, a pessoa tem uma apegada a dinheiro, apegada a isso, apegada a aquilo, apegada a bens materiais. Mas não existe só esse tipo de apego. Existe também o apego à própria identidade. Eu sou assim. Existe o apego a uma determinada crença, a um dogma, e crença não apenas religiosa que eu tô falando de crença de ação. Por exemplo, uma crença muito comum nas mulheres é que homem não presta. A crença comum em várias pessoas é que dinheiro é o mal da sociedade. Ou que isso são crenças que limitam a gente. Ou que trabalho pesado é ruim. Isso são crenças que limitam a gente. E tem várias outras nesse sentido para vários lados, tá? E a gente se apega a isso, como se fosse uma verdade absoluta, sem questionar, sem vivenciar. E às vezes, vivenciando, a gente transforma uma vivência em toda uma vida, ou uma vivência de outra pessoa em toda uma vida nossa. Você pode desapegar e aprender a desapegar também disso. Não significa que você não precisa das coisas, não queira as coisas, mas que as coisas você não está apegada a isso. Vamos supor, uma roupa que você goste muito, eu sei que a maioria aqui é mulher, uma roupa que você goste muito. E aí você fica muito bem naquela roupa, você adora aquela roupa. E nesse sentido, você começa a criar um apego a ela, como se só ela fizesse você se sentir daquele jeito. Você transfere uma qualidade para aquele apego e você não consegue, e ela começa a ficar ruim ou não dá mais. Vamos supor que aconteça algo que estrague, que queime, que manche, e aí você sente como se tivessem acabado com você. Aí você vai dizer assim, Dani, mas isso não é racional. Não, não é racional. Você fica irritado, que aquilo aconteceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece que estão te machucando. Tem gente que tem isso com o carro. É um arranhão no carro, parece que tá arranhando a pessoa. E aí, mas isso não impede que você goste dessas coisas, que você tenha essas coisas. O que interessa é quanto de apego. E esse apego é reflexo de um medo. E aí vem outro medo, que é o medo da escassez. Ele é o reflexo de outro medo. Ele é o reflexo do medo de não ter, do medo de não ter como sobreviver. Repara que a gente sempre volta, né? O medo de não ter como sobreviver, o medo do desconhecido, o medo de o que vai vir adiante. É o medo do desconhecido novamente, mas é um medo
do desamparo. Transferimos para as coisas um amparo. Transferimos para a nossa casa, transferimos para o nosso dinheiro, para o salário, um amparo. Como se sem isso a gente não tivesse um amparo. Essas coisas são importantes? São, mas aí a gente começa a ficar apegado e não permite que o novo entre na nossa vida. E aí entra o medo do ego morrer de novo. Porque ele jogou para você. O que você vai fazer sem isso? Será que você vai conseguir? Será isso? Será aquilo? Será aquilo outro? E aí? E aí você... Primeiro aqui, né, esse papo terapia é para tomar consciência dessas coisas e tá onde na minha vida eu tô deixando que essas coisinhas aconteçam e atrapalhem o meu desenvolvimento emocional, espiritual, material, né, físico. Onde eu tô deixando que essas coisas atrapalhem a minha vida? Como eu tô deixando que isso não me permita ir adiante, não me permita fazer o que deve ser feito. E aí eu entro num ponto aqui pra gente encerrar a live, tá? O ponto que eu não me permito fazer o que deve ser feito. Às vezes eu brinco aqui de ritual da manhã, pergunto, até perguntei se queriam, mas esses rituais da manhã, alguns parecem bobos, né? Eu até sugeri assim, as coisas simples de dar bom dia de manhã para você. É uma forma da tua mente conversar com você, tem toda uma explicação. Mas é para começar o seu dia bem, porque muitas pessoas acordam reclamando já, acordam reclamando mentalmente, acordam já pensando no que tem que fazer, no que vai fazer. Então, esse do acordar já reclamando, ele já joga todo o teu dia para baixo. Não que você não possa reverter isso, mas se você não tem consciência nem de reverter ali, será que você vai ter consciência no seu dia de reverter? Também acontece de pessoas que acordam, fazem tudo zen, começam o dia bem e aí chega na hora de falar com alguém da casa, alguém que está em casa, e aí a pessoa fala algo atravessado, você já pensa assim, estragou todo o meu dia. Também é uma outra coisa aqui, né, de você não permitir que isso aconteça. Porque se isso aconteceu, você não de fato fez o básico. Você quer que o outro se encaixe dentro de você e não que você consiga se arrumar. Não que você consiga trabalhar dentro de você. Então, o fazer o básico, às vezes, consiste em você fazer algo que vai mudar. Vamos lá. Chega a pessoa e fala assim, olha, eu tô passando por isso e aquilo, e aí você dá uma sugestão. E uma sugestão não de orelhada, não aquela sugestão que você viu alguém fazendo, algo que você já fez, né? Eu quero que você visualize essa situação. Algo que você já fez e sabe que se essa pessoa fizer isso, vai funcionar. Mas ela tem que fazer. E aí a pessoa fala, não. Ou então fala, vou fazer e não faz. Ou então não quer pagar o preço de dispor um tempo para fazer determinada coisa. Ou acha ridículo, ou acha isso, ou acha aquilo. Porém, às vezes a pessoa precisa... Isso é um apego à identidade, né? Que eu falei do apego à identidade, você não querer se libertar da sua identidade. Porque dentro da tua identidade você não faz aquele tipo de coisa. Você talvez não medite, você talvez não preste atenção na sua respiração, talvez você não... Vamos supor,
de comida, né? Às vezes a gente precisa trocar toda uma alimentação por uma questão de saúde, né? Às vezes quer trocar alimentação mesmo física, mas quando estão dispostos a pagar o preço dessa troca. Então, o fazer o básico e pagar o preço eu estou disposto a pagar o preço de fazer isso. Fazer uma faculdade. Você está disposto a ir à faculdade, a estudar, a trabalhar aquilo, a fazer os trabalhos, a estar lá, às vezes escutar coisas que você até sabia ou que você não concorda, mas você está pagando o preço, não só o preço da faculdade, mas também o teu tempo, a tua energia, a tua atenção. Você está pagando um preço. Então, tudo na vida a gente paga um preço. Porque a gente desfoca a nossa atenção e a nossa energia para aquilo. Qual o preço você está disposto a pagar para conseguir o que você quer, fazer o que você quer? Né? Você está disposto a colocar o teu tempo, talvez estudar algo novo, está disposto a fazer uma prática que aparentemente parece que para você é estranha. O que você está disposto a fazer para mudar? E você realmente quer mudar, quer virar essa chave, né? Principalmente quando eu vejo, né, encerrando um atendimento de relacionamento, fala assim, tá, mas tudo isso que você está buscando, você tem que curar em você. E aí a pessoa começa a fugir, começa a não querer mais, a deixar isso para lá. E aí, será que está realmente querendo essa mudança na vida ou só está querendo reclamar? Então, se é só querer reclamar, aceita que é essa proposição, mas continue trabalhando o que você quer trabalhar. Escolha, não, isso aqui realmente eu quero. Então, esteja disposto a pagar o preço. E o medo não permite que você faça isso. Porque o ego reflete aquele medo visceral, e agora eu vou encerrar de verdade, o ego reflete aquele medo visceral e diz que se você fizer isso, há uma morte. E isso tudo acontece no background, tá? Isso tudo acontece no inconsciente. Você apenas reage a isso e se movimenta com relação a isso, como uma marionetezinha, sabe? E essa que está segurando as cordinhas, nosso inconsciente, onde está vários comandos que tem lá e a gente não sabe que está lá, tá bom? Então, beijos. Eu espero ver vocês no Eu Novo para limpeza de chakra e energização. Não é só a limpeza de chakra e energização, é um trabalho completo e voltado para a autoestima esse mês. Todo mês eu estou fazendo um grupo de... Se você quiser fazer sozinho, o seu, tá? Aí é uma consulta individual, tá bom? Então, beijos, até mais. Amanhã tem live de tarô. Eu não sei se vocês repararam, algumas pessoas aqui seguem lá. Eu criei um outro perfil para numerologia, tá? E lá todo dia de manhã eu tô falando da energia do dia, tá bom? E beijos, até mais. Eu aqui ainda vou falar uma coisa de numerologia, mas ali eu tô construindo algo onde, por exemplo, eu posso todo dia chegar de manhã e falar sobre numerologia. Não só o que vai te atrair para fazer o mapa, né? Porque tem muito disso, né? Ah, você quer saber disso, você quer saber daquilo. Mas também coisas que eu tô pensando sobre numerologia, tá bom? Então, é mais para isso. Beijo, até mais.